Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos à nossa segunda aula prática. A primeira aula foi na semana anterior e antes disso a gente teve a nossa apresentação do nosso plano de ensino. Então vamos lá. Hoje a nossa aula ela vai ser para apresentação de formas de armazenamento de variáveis, né? Então hoje eu vou passar pelas formas, as opções, né? E vou apresentar algumas variações para que no final vocês possam iniciar um algoritmo específico que eu vou passar e aos poucos eu vou explicando. Então vamos lá. Inicialmente a gente já tinha o include, iostream, lembram? Esse é uma biblioteca básica para comandos no C, né? Comandos nos nossos algoritmos. Então, using namespace, std, ou seja, utilização de linguagem padrão, int main, abre e fecho aqui. No final, eu não quero que o meu programa feche direto, então eu vou dar um system pause, né? System pause, né? E com isso eu evito que o programa feche direto, né? E eu vou dar um return 0 para encerrar o programa. Vamos lá. Essa, pessoal, é a nossa estrutura básica para os algoritmos que a gente vai estar desenvolvendo daqui por diante. Sempre vai ter a parte de inclusão de bibliotecas, o programa principal e o return 0 para fechar o programa. Tá, vamos por partes então. iostream, nossa biblioteca básica, use namespace standard, utilização de linguagem padrão. A gente sempre vai utilizar esses nos nossos algoritmos. Int main, ou seja, programa principal, inicialização do programa principal. Se vocês forem olhar alguns tutoriais na internet, vocês podem encontrar também um void ali no int main. Adiante eu vou apresentar para vocês como funcionam as funções void e daí a gente vai entrar especificamente nesse assunto. System pause. É necessário? Não. Só que se eu rodar um programa e o meu programa executar todas as tarefas, ao fim da execução das tarefas, ele vai encerrar e vai fechar o programa. Ou seja, vai passar para a próxima etapa, que é fechar o programa. O que isso implica? Implica que se eu tiver um programa que não tiver nenhuma condição, automaticamente ele vai abrir e fechar. E eu não vou conseguir ler o que estava escrito neste programa. Por isso eu uso System Pause para congelar o programa e eu poder ler o que está escrito. E daí, em seguida, eu posso fechar com Return 0. O Return 0 ele pode ser utilizado em outros lugares? Pode. Ele pode ser utilizado para sair de um loop, por exemplo, para fechar o programa. Então, adiante a gente vai ver alguns loops e a gente vai trabalhar um pouco nesse sentido. Certo? Então tá, vamos lá para as variáveis. Vamos começar o nosso programa, então. Cout, eu gosto muito de utilizar o Cout, pessoal, que é a linguagem de C++, né? Que é um pouquinho mais moderna, mais simples. Cout não, né? Cout aula 2. Vamos lá. Sempre no fim das linhas, pessoal, tomem cuidado para utilizarem o ponto e vírgula. No C++, você só não utiliza ponto e vírgula quando é uma função ali, ó, por exemplo, include, né? Aí você não precisou utilizar ponto e vírgula. Podem perceber que todas as outras linhas vão ter ponto e vírgula. Dependendo do software que a gente estiver utilizando, que existem alguns softwares baseados em C, utilizam ou não utilizam ponto e vírgula. Por exemplo, o MATLAB, você pode utilizar o ponto e vírgula para que a informação não apareça no script, né, quando ele está rodando. Se você colocar ponto e vírgula, ela não aparece. Se você deixar sem, ela vai aparecer toda vez que você estiver executando aquela tarefa. Então, depende um pouco do software, podem ter algumas variações. Aqui no nosso, sempre será o ponto e vírgula. Se não colocarmos o ponto e vírgula, vai dar erro. Tem certeza, professor? Vamos testar? Primeiro eu vou testar para ver se está funcionando, né?
Aqui, pessoal, olha só, tá funcionando, dá para ver ali que tá rodando legal. Vou baixar um pouquinho aqui que tá um pouquinho comprimido aqui perto do meu nome. Deu. 02 tal, pressione qualquer tecla para continuar. Ah, não, mas não ficou legal. Por quê? Porque eu não pulei linha. Então, primeiro aqui eu deveria ter colocado um /N invertido para pular linha. Pessoal, então eu vou trabalhar hoje com alguns erros também, né? Para que vocês vejam que esses erros são... É possível que aconteçam esses erros nos programas de vocês e vocês têm que tomar um pouco de cuidado, porque se estiverem errados, os programas não vão funcionar. Então vamos começar com esse problema, né? Esse erro. Eu vou tentar rodar o software com a janela dele aberta. Vamos lá? Ó, deu um erro aqui, pessoal. Cannot open output se permission denied. Ou seja, não pode abrir a saída em C Desktop Untitled, né? Porque eu não nomeei o trabalho. Permissão não concedida, né? Ou seja, para eu rodar, primeiro erro, então, se eu estiver fazendo uma atualização no meu algoritmo e precisar fazer uma nova simulação, eu preciso fechar e rodar novamente. Ó, agora funcionou, pessoal, e ficou bem melhor, né? Aula 02, pressione qualquer tecla para continuar. Se eu der um Enter, ele vai para o próximo comando, que é fechar. Ó, legal, pessoal. Então, se você quiser fechar rápido, só dá 2 Enters ali, ou espaço, que ele vai fechar e aí você vai conseguir fazer o próximo programa. Então tá, vamos lá. Cout, professor. Aí vocês podem colocar o nome de vocês, né? Professor Stefano APG. Vamos, para variar, ao invés de utilizar o /N invertido, eu vou utilizar o endline. Endline, ponto e vírgula endline, assim como o /N é para pular linha. O /N, ele é para pular linha quando eu estiver dentro de um comentário. O endline, ele é para pular linha quando eu finalizar a tarefa. Ah, professor, mas por que você não colocou ali um comentário dizendo isso? Eu não coloquei porque isso está na aula anterior. Então, eu vou colocando os comentários a cada vez que eu vou passando uma nova ferramenta. Então, quando vocês perceberem que tem uma parte mais comentada no algoritmo que a gente desenvolveu no dia, significa que eu passei aquela informação nova naquele dia, certo? E todas as informações que não estiverem ali, que não estiverem comentadas ali, já foram passadas em algum outro momento. Então vamos dar sequência. Ah, professor, eu posso usar só o cout. Vamos tentar usar o printf aqui? Vou mostrar para vocês. Printf aqui. Ops, teste. Teste. Vamos colocar um /N para a planinha e vamos testar esse printf para ver se funciona. Funciona também, olha só que legal. Eu quis falar para vocês, vamos ver se funciona, porque tem muitas funções, pessoal, que não funcionam no Airstream, né? Possivelmente eu poderia ter que incluir uma nova biblioteca para que esse algoritmo funcionasse. Tem alguma coisa interessante aí, né? Inclusão de bibliotecas. Bom, o printf funcionou, só que o meu nome está incorreto. Dê uma olhada ali, pessoal. Aula 02, professor Stefano. Ué, não está correto, né? Então, bom, na aula de hoje, além de passar esses comandos de armazenamento de dados, eu vou passar também como colocar a linguagem em português, que vocês vão utilizar muito nos programas de vocês. Então vamos lá. Para isso, eu vou precisar incluir uma nova biblioteca. Alguém sabe qual é essa biblioteca? Dá para incluir aqui embaixo. Include
Alguém sabe? Alguém sabe? Alguém sabe? Locale. Locale. .h. Essa biblioteca é para localizar mesmo. Localizar. Escrever biblioteca para localizar. Por que eu escrevi, pessoal, esse comentário? Porque é uma informação nova. Então, vamos no início do programa. Eu vou fazer uns testes aqui para vocês verem que interessantes. Vamos lá, // utilização. Vamos primeiro colocar o comentário, né? De português. Da língua portuguesa, de português. Português. De português. Utilização de português. Então eu vou dar um set locale. LC underline all vírgula portuguesa, não é portuguesa, mas eu quero mostrar para vocês o que acontece, hein? Na verdade, essa já é a segunda vez que eu estou gravando, porque na outra vez eu demorei muito tempo para achar esse erro, e eu quero mostrar isso para vocês de uma forma resumida. Aqui, ó. Incluse, olha só, um erro de digitação aqui. Ah, poxa, ele me indicou, por isso ele não rodou. Pô, legal, isso sempre vai acontecer? Vamos fazer esse teste. Olha só como é difícil de encontrar esse erro. Pessoal, prestem atenção. Se eu errar uma função, automaticamente ele vai me mostrar que teve um erro ali naquela função. Aí vai aparecer direto para mim o erro qual é, eu já vou lá e corrijo como eu fiz ali com o include, que estava incluse, que estava escrito de forma errada. Só que percebam aqui, pessoal, que o professor Stefano ainda está com o nome incorreto aparecendo na tela. Por quê? Porque eu coloquei portuguesa, né? Ou seja, eu escrevi de forma errada. Esse é um probleminha que eu identifiquei há pouco, agora, por isso eu estou gravando um novo vídeo, para mostrar para vocês especificamente esse erro, né? Ou seja, é um erro de uma função que ele não aparece de forma tão simples para mim. Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado que se não estiver funcionando a linguagem que eu defini, né, a forma de apresentação, ele não vai funcionar. Então, pá, coloquei português e apareceu. Vou lá, apareceu a acentuação. Então vamos caprichar, né? Vamos colocar essa utilização de português, que tem um monte de caracteres especiais. Será que funciona? Funcionou, né, pessoal? Fechou. Então, está funcionando. Então, agora, o que é novo para nós? A gente está... Coloquei o comentário aqui. Vou colocar do lado para compactar o texto e vocês... para que vocês possam ver com melhor facilidade. Então, olha só, pessoal. Biblioteca para localizar é necessária para utilização da linguagem em português, né? Ou seja, com os caracteres de acentuação que a gente utiliza. Printf ele também serve para imprimir na tela. O que é imprimir na tela? Imprimir na tela é apresentar na tela, assim como o Cout faz, certo? Então, beleza, pessoal? Eu recomendo que vocês sempre utilizem. Não precisam utilizar o Cout daqui para baixo, né? Mas essa parte de estrutura inicial ali é muito legal para você estar utilizando nos algoritmos de vocês. Porque com isso, com essa estrutura já, com include iostream, include locale, using namespace standard, o int main, ali, system pause, return 0 para fechar, e o set locale LC ao português, já o programa de vocês já vai estar adequado para a maioria das aplicações que a gente vai estar utilizando. Então, se vocês puderem, copiem isso ou deixem num lugar de fácil acesso para que vocês possam estar utilizando isso depois. Mas vamos para o mais interessante de hoje, que são as variáveis. As variáveis que eu prometi para vocês. Então, vamos começar com as variáveis inteiras. Então, variáveis
variáveis inteiras. Variáveis inteiras. Exemplo, 10,20,30. Preciso colocar ponto e vírgula aqui? Não. Por quê? Alguém sabe? Porque não é uma função, é apenas um comentário. O comentário, ele não faz parte do programa. Ele fica ali só para auxiliar quem está desenvolvendo o programa a entender o que está acontecendo ali, certo? No caso, somos nós. Então tá, vamos lá. Int vidas. Opa, esse vidas foi difícil de escrever, né? Vidas. Então, por exemplo, se eu quiser criar um joguinho que eu tenha vidas, né? Que eu posso criar esse jogo de duas formas. Uma forma, eu peço para o usuário quantas vidas eu tenho e com isso eu defino as vidas, né? Então, quantas vidas eu tenho? Aí o usuário fala 3. 3. Ou uma conversão, quanto dinheiro você quer usar para comprar vidas? 10, daí vai dar uma vida. Ou 1 vai dar 10 vidas, entende? Então você pode criar uma regrinha assim para fazer isso, ou você definir um número de vidas. A gente vai ver no final aqui como isso é feito. Então, int vidas para variáveis inteiras. Mas eu posso colocar um número que não é inteiro para ter um número inteiro? Sim, né? Se for um número, um outro tipo de variável, por exemplo, que a gente vai ver adiante double, vai ficar 10,0000, entendeu? Eu gosto de usar a variável inteira, pessoal, para comparação, porque daí 10 é 10, entende? Não é 10,0000. É uma dica, né, que eu uso para que vocês consigam fazer de forma mais simples os programas de vocês. Então, eu tenho as variáveis do tipo letra também. Variáveis do tipo letra. Opa! Bom, variáveis letras. Faltou o comentário, né? O que é uma variável do tipo letra, pessoal? A, B, C, 3. Como assim 3? Não entendi. Pessoal, olha só. Um número 3 pode ser uma letra ou um número. Como assim? Um número, quando você quer fazer uma operação matemática, por exemplo, 3 vezes 2, que é 6. Né? Uma letra, o 3 pode ser uma letra quando você precisa que ele seja uma variável comparativa, que não precise realizar uma operação matemática. E quando que eu vou usar isso, né? Por exemplo, com uma senha alfanumérica, então eu coloco lá AB3J. Eu só vou precisar comparar para ver se o que eu digitei é o que realmente eu queria. E olha só que exercício legal para a gente estar fazendo também, né? Criar uma senha alfanumérica. Aí a gente poderia utilizar variáveis do tipo variáveis do tipo letra, que é a nossa char. Char, então letra. Certo? Beleza, pessoal? Vamos dar sequência então. Variáveis reais. Exemplo 2.4999. Alguém sabe qual é? Double, né? Double é uma variável do tipo real. Double é decimal. Vou colocar decimal 1 aqui para que eu possa criar vários decimais, né? Vamos compactando esse programa, pessoal. Vamos compactando esse programa para que vocês consigam visualizar todo ele. Agora sim, hein? Nossa, quanta informação aqui, hein, galera, hein, pessoal? Vamos lá, então. Qual que é o outro tipo de variável decimal? Float. Particularmente, eu gosto mais de usar o float, porque é mais fácil de escrever, mais fácil de lembrar. Mas vocês podem utilizar uma ou outra, ou double ou float. A diferença é só as casas de caracteres. Então, também é variáveis reais. Exemplo 2.5. Beleza?
Bom, então a gente tem o float ou double para armazenar números, int para armazenar números inteiros, especificamente inteiros, e temos a variável booleana, bool, para armazenar variáveis do tipo 1 ou 0. Por exemplo, um jogo, né? Se a gente criar um jogo como exercício, é um jogo que ou o jogador vive ou o jogador morre. E depende de várias condições, isso acontece. Quando ele morre é 0 e game over. Enquanto ele está vivo, 1. Então eu posso utilizar uma variável do tipo booleana para fazer essa comparação. Que poderia também ser uma variável inteira, né? Que funciona da mesma forma. Então eu posso, para algumas aplicações, eu posso escolher uma variável ou outra, né? Variável verdadeira barra falsa, que é a nossa booleana. Variável booleana, né? Utilizada para jogos, para comparações que eu preciso utilizar 1 e 0. E uma das minhas mais favoritas, string. Essa aqui até o nome é bem familiar, né? Eu acho que para alguns. String nome. Opa, primeiro eu tenho que colocar comentário. Vamos lá, pessoal. Atenção, atenção. Tá ficando tarde aqui. A gente tá ficando com sono? Nada disso. Vamos tocar ficha. Variável, se não me engano, tem acento. Vamos deixar bonitinho aqui, né, pessoal? Variável tipo nome. Então eu tenho aqui a variável tipo nome, exemplo, Bruno. Show de bola. String, nome. Aí eu armazeno o nome do Bruno. Fechou por enquanto? Fechou, né? Bom, temos diversas variáveis aí. Tem como compactar esse programa ainda? Pessoal, tô dando 2 cout aqui, eu não precisava, né? Vamos fazer um negócio diferente aqui? Vamos fazer assim, vamos ver se funciona. Vamos cortar essa linha com um cout só e o que está dentro desse out escrito aqui, ó, junto. Será que vai funcionar? Olha só que massa. Funcionou. Funcionou, é só dar barra N e continuar, né, o meu programa. Fica um pouco... Agora eu acho que eu compactei demais, mas você consegue, com barra N, pular para a próxima linha e dar sequência na apresentação do texto, tá? Fiz aí para compactar o texto. Não ficou... o programa não fica tão bom, mas a apresentação fica legal. Mas, pessoal, eu escrevi um monte de coisa. Por que não está apresentando ainda, né, aqui embaixo? Vamos lá, onde é que está? Aqui. Por que não está apresentando aqui, pessoal, esses resultados ainda que eu armazenei aqui? O que está acontecendo com esse programa aqui que não está aparecendo aqui? É simples, por enquanto eu só estou criando variáveis, eu não estou apresentando o resultado dessas variáveis, beleza? Então vamos dar sequência. Então vamos apresentar o número dessas variáveis, né? Deixa eu fechar aqui só para ter um pouco mais de espaço. Espaço para eu dar sequência aqui no nosso roteiro. Então, inicializar variáveis. Além, pessoal, de eu estar criando uma variável para que eu armazene essa variável, eu posso simplesmente inicializar ela, dizer que eu tenho 3 vidas e deu. Adiante eu vou explicar como eu informo e gravo as variáveis dentro dessas posições, tá, pessoal? Mas primeiro vamos inicializar as variáveis com valores fixos. Então, double decimal, se não me falha a memória, estamos no 3, igual a 3, pode ser 2.66, ponto e vírgula. Então, já vai ter essa variável com esse valor. Double
Opa, pode ser um double também, né? Ah, mas eu falei que eu gosto de float, estou usando double. Tá, vamos usar float. Decimal. Vamos colocar o mesmo decimal. Decimal 3 igual a decimal 4, aliás. Porque não pode ser o mesmo número, né? A mesma posição. 2.66. Para ver se tem diferença. Vamos tocar ficha nisso aqui? Tá, por enquanto pessoal, eu só apresentei, eu só armazenei aquele valor dentro daquela variável que foi a variável que eu cliquei. Meu Deus, quanta coisa! Agora, faça-se a mágica. Vamos apresentar essas variáveis e vamos comparar para ver como que elas ficam. Então, eu posso falar, é muito comum escutar imprimir resultados, que é o nosso plot, né? Ou é uma forma assim simples de falar que você vai apresentar os resultados. Então, imprimir na tela. Cout decimal underline 3 barra invertido n ponto e vírgula cout decimal underline 4 and line. Vamos tocar ficha só para ver como fica. Opa, double, faltou alguma coisa aqui, viu como o double é chato? Por isso que o float é mais fácil de escrever. Tá provado que o double é chato para escrever. Ali um errinho de digitação. Bom, vamos lá. Olha só, pessoal. Double 266, float 266. Legal, né? Deu para ver que com double e float eu consegui armazenar números. Percebam que no meu programa ali eu coloquei também um barra N separado. Eu não coloquei, não tinha texto ali. Como é que eu ia usar o barra N se eu não tenho texto? Então eu criei um brevezinho espaço de texto ali só para pular a linha com barra N invertido em forma de texto. Percebam que é mais trabalhoso quando eu não tenho texto colocar um barra N em forma de texto do que dar um endline para pular a linha. Então por isso que existem essas duas opções, certo? Por quê? Porque agora eu não estou criando um texto. Simplesmente eu estou apresentando o resultado. Dá para melhorar isso? Dá, pessoal. Vamos melhorar? Vamos melhorar. De que forma? Vamos criar um texto. Opa, demais. Apresentação double. Vamos para a linha. Agora eu estou improvisando, tá? Tomara que dê certo. Apresentação float. Funcionou. Só que faltou um espacinho aqui para ficar um pouquinho mais bonitinho, né? Vamos organizar esse programa para ficar bem legal. Olha só, pessoal, então, apresentação double, ali 2,66, apresentação float 2,66. Por quê 2,66? Porque eu armazenei, opa, do outro lado, eu armazenei eles antes. Não estou perguntando para o usuário ainda, eu só estou armazenando valores. Ah, pessoal, e o que acontece se eu pedir o número de uma variável que eu não armazenei o valor? O que acontece? O que acontece? Vem um número assim aleatório que o computador gera, um resquício de memória, certo? Vamos dizer que é a consciência do computador. Vem a consciência do computador, que é um número que não faz sentido. Então eu vou pedir para ele aqui, ó, qual que eu não defini? Decimal 1 ou decimal 2? Vamos para o decimal. Decimal 1, ponto e vírgula. Vamos dar um endline. Só espero que não dê um número meio estranho aqui, né? Então tá, vamos ver o que vai dar. Pam.
Ai que veio uma mensagem mal assombrada aqui da memória do computador. Ó, pessoal, como eu não defini essa variável, ele me informou aqui 2,10 vezes 10 na menos 317. Caramba! É um resquício de memóriazinha. Por quê? Porque eu não zerei a variável. Por sorte, ou não, né? O decimal 2, que foi uma variável que eu criei do tipo float, que é a boa, né? Que a gente gosta de usar porque é fácil de escrever, deu 0. Mas 0 e 2 na 327, na menos 327, é praticamente 0, né? Então são dois resultados iguais a 0 aí. Por quê? Porque eu não defini qual que é o valor dessa variável. Eu simplesmente criei essa variável e estou apresentando o resultado dela, que pode ser qualquer resultado, né? Vamos fazer um teste novamente. Ficou o mesmo valor. Imaginei que pudesse dar um valor diferente, mas não. Ficou o mesmo valor. Bom, pessoal, então é isto em relação à apresentação. Só vamos fechar com uma comparação aqui. Esse aqui também é improvisação, tá? Vamos lá. Eu vou colocar n igual a um número que seja uma dízima periódica. 2 dividido por 3, né? Ponto e vírgula. Eu não tô realizando uma operação matemática extremamente complexa, então eu não preciso acrescentar a biblioteca math, que a gente vai utilizar adiante. Mas só para fazer um testezinho para mostrar para vocês. Então vamos fazer uma apresentação bonita, né, pessoal? Apresentação double. De novo, apresentação float, de novo, e apresentação int, para fechar nossa aula, comparando quais são as diferenças destas variáveis. Eu não vou forçar mudar, tem como forçar a mudar o tipo de variável, tá? Mas a gente não vai fazer isso por enquanto. Quem é n? Eu não defini ainda, então eu vou ter que criar um n para cada um, né? Eu vou fazer aqui. Vamos fazer um teste só para ver o que dá? Se eu não definir. Se eu não definir, se não me engano, ele faz string. Não rodou, viu? Não definiu, não rodou. Alguns programas mais atuais, tipo o MATLAB, ele entende isso. Mas aqui não. Aqui você tem que definir o tipo da variável. Então tá, vamos lá. Eu vou precisar uma tipo double, uma tipo float e uma tipo int para comparar. Então, double n1, float n2, int. Int pode ser a primeira, né? Para seguir a nossa ordem. Int n0. Acharam que não ia ter nenhum n aqui? n0. Então vamos criar os três n's aqui. n0, n1 e n2. E daí a gente faz assim, ó. Opa! Olha só, pessoal, para os que estavam em dúvida ali como que funcionava a apresentação das variáveis, vamos fazer um testezinho lógico aqui para ver o que acontece. Opa! Deu tudo zero, galera. Deu algum problema aqui. 2 sobre 3, uma dízima periódica, não entendeu. Infelizmente, professor, mas o que deu? Infelizmente faltou, de alguma forma, ele não entendeu porque faltou a biblioteca math.h. Então, para operações de divisão como essa que a gente criou, não deu certo. Vamos tentar resolver de outra forma. Vamos colocar um número aqui, que é o número que seria ali, pode ser 0.77777. Vamos até o final aqui. Faltou. Professor, o que deu? Faltou a biblioteca math.h. E aí com isso eu não consigo realizar aquela operação ali 2 sobre 3 que eu queria, só a dízima periódica, só para mostrar para vocês a diferença das variáveis. Bom, olha só, pessoal. A apresentação tá int.
int, ele, como eu falei, é números inteiros, como 0,77 não é inteiro, ele apresentou 0, né? O algoritmo optou por utilizar um número mais para baixo, né? É um arredondamento para baixo, então 0. Vamos lá, double 077 são 5 sets e um número 8 no final, e float 77 e também o número 8. Então, percebam que o double e o float eles são muito semelhantes. Você pode escolher qual que você preferir, qual que você se adaptar a utilizar, que ele vai te atender bem, né? Eu gosto de utilizar o float e eu também uso muito o int para esse tipo de aplicação, né? Porque o int é muito bom para comparação. Certo, pessoal? Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje. As nossas aulas elas estão sendo bastante compactas. Eu estou tentando falar um pouco rápido para que o vídeo não se torne cansativo. E eu vou disponibilizando os materiais para vocês também e os exercícios ao longo das aulas. O próximo exercício aqui eu vou passar por e-mail, aí eu não vou estar falando neste vídeo. Como eu falei para vocês... não, eu acho que eu não falei porque eu estou regravando o vídeo, mas hoje, nesta terça-feira, a gente vai ter uma apresentação especial que é muito importante para o curso. Eu gostaria que vocês assistissem, se vocês tiverem disponibilidade, terça-feira, às 19 horas. Caso vocês não tenham disponibilidade, então eu vou disponibilizar o vídeo, né, que é uma conversa com uma pessoa importante aí do ramo de telecomunicações, que vai falar um pouco sobre infraestrutura de rede, mercado de trabalho e sistemas de informação, que talvez possa trazer um conhecimento novo aí para vocês, certo? Acho que vocês vão gostar. Então, a nossa atividade dessa semana vai ser essa. Eu peço para que vocês revisem, então, esse algoritmo que eu passei hoje. Eu não vou estar passando nenhum exercício essa semana, porque eu gostaria muito que vocês assistissem esse vídeo, assistissem o vídeo da conversa, participassem da conversa, que é uma conversa bem legal, uma pessoa importante aí. Tá certo? Então, obrigado, boa semana.